Boa tarde. Tenho uma palavra do coração de Deus para compartilhar contigo hoje. E a palavra está no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 25. Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. E a palavra diz assim: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. E Jesus diz: Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem, ele estava se referindo a ele, o Filho do Homem dará esta comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Eu vou repetir esse versículo, porque ele é muito forte. O Filho do Homem, o próprio Jesus está falando dele mesmo, dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade para fazer isso, em nome de Jesus. No 28 diz assim: o que é que Deus quer que a gente faça? Uma pergunta. Os discípulos perguntaram: o que é que Deus quer que a gente faça? E Jesus respondeu: Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Jesus respondeu para eles e responde para mim e para você nessa tarde. O que Deus quer que a gente faça? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é: Ele quer que você creia naquele que ele enviou. Quem que ele enviou? Jesus. Ele enviou Jesus. Jesus foi enviado por Deus. Respondeu Jesus. E eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu, ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. Pois quem dá, olha isso, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Jesus está dizendo para os discípulos: quem dá o verdadeiro pão do céu para mim e para você é o meu Pai. Jesus está dizendo que quem dá o verdadeiro pão do céu é Deus. Quem tem o pão verdadeiro para nos dar é Deus. Quem tem aquele pão que sacia, que alimenta de verdade é Deus. Não é esse pão da terra que vai nos alimentar de fato e de verdade, que vai matar nossa sede, que vai matar nossa secura, nossas ansiedades, os nossos medos. Não. O pão verdadeiro, quem dá, é Deus. E a própria palavra está afirmando: pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. E Jesus continua: porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem desceu do céu e deu a vida ao mundo? Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. É o pão que Deus nos deu para vir ao mundo, dar a vida por nós, por mim e por você. Então Jesus, ele é o pão da vida. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, os discípulos disseram. Os discípulos pediram: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. E Jesus respondeu. Jesus conversa, Jesus nos ouve. Assim como ele ouvia os discípulos, os pedidos, as perguntas, e ele respondia, ele faz isso conosco hoje. Jesus conversa, Jesus está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo. E assim como ele conversava com os discípulos, como a palavra está dizendo, depois você pode olhar lá no livro de João 6, a partir do versículo 25, João, eles disseram para Jesus: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão que desceu do céu. Pediram eles, e Jesus respondeu. Olha que Jesus responde para os discípulos, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida, é o pão que dá vida. E ele disse aos discípulos: eu sou o pão da vida. E olha o que ele diz: quem vem a mim nunca mais terá sede. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Perdão, ali eu falei errado, né? Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, convite para você nessa tarde, para mim. Quem vem a mim, nós irmos a Jesus. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Então, convite para nós nessa tarde é que nós vá para Jesus. Jesus está nos convidando: vem a mim. Jesus está te convidando: vem a mim. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Vem a mim, Jesus está te convidando e me convidando: vem a mim, para você nunca mais ter fome. A fome, um desespero, uma ansiedade que nada preenche. O mundo não preenche, o trabalho não preenche, o dinheiro não preenche, as compras não preenchem, o álcool não preenche, as festas não preenchem, os amigos não preenchem. Mas Jesus preenche. Jesus nos enche do quê? Jesus nos enche de amor, Jesus nos enche de paz, Jesus nos enche de alegria, Jesus nos enche de força, Jesus nos enche de vida, Jesus nos enche de bondade, de fidelidade. Essas riquezas não se compram com dinheiro. A presença de Jesus, dinheiro nenhum compra. É uma decisão, é uma escolha. Eu escolho por Jesus, eu quero Jesus, eu vou a Jesus, eu me entrego a Jesus, eu quero desse pão. Eu quero saciar minha fome com esse pão, eu quero encher o vazio da minha alma com esse pão que enche o vazio da alma, do coração. É com esse pão quer encher você, esse pão quer encher a tua alma, esse pão quer encher o teu coração, esse pão quer te encher da presença, quer te saciar, quer te encontrar, quer habitar na tua vida, quer te alimentar, quer te sustentar. Aleluia! Esse pão, Jesus, quem vem a mim nunca, não são algumas vezes, quem vem a mim nunca mais terá fome. Sabe o que é nunca? É nunca mais. Precisar correr para tudo quanto é lado, correr para tudo quanto é porta, buscando ser preenchido, ser saciado, buscando se sentir bem, buscando se sentir pleno, buscando se sentir saciado, buscando se sentir feliz. Isso tudo você encontra em Jesus, no pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão que te dá a vida que você está procurando. Eu sou o pão que tem a vida que você está procurando, que você precisa. Eu sou esse pão. Ele está dizendo: eu sou o pão. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim, e se você crê em Jesus, crê nessa palavra que você está ouvindo, talvez nunca ouviu, talvez nunca teve a oportunidade de ouvir.
E quem crê em mim nunca mais terá sede. Não é hoje, não é às vezes não terá sede. Não é amanhã não terá sede e depois terá sede. Não, é nunca mais terá sede. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Talvez as coisas desse mundo te saciem por um momento, resolvam por um momento, dão uma sensação de bem-estar por um momento, uma compra, uma festa, uma noite de churrascada, uma noite de festa, uma noite de beber ou de se drogar ou de outras coisas, tantas coisas. Pode te dar uma sensação de prazer, de bem-estar momentâneo naquele momento, mas depois vem a culpa, vem a depressão, vem a angústia, vem os medos. Mas Jesus, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que quem crer em mim nunca mais terá sede. Então essa sede que está dentro de cada um de nós, essa sede estava dentro de mim quando Jesus me encontrou. Eu tinha sede de ser feliz. Tinha uma secura dentro de mim, um vazio, que só foi preenchido quando Jesus entrou. Quando eu vim a Ele, quando eu fui a Jesus, quando eu busquei Ele, quando eu criei nele, o vazio se preencheu. A angústia foi embora, a ansiedade foi embora, os medos foram embora, porque Ele está em mim. Eu o quis, eu decidi por Ele. E Ele está em mim, Ele me preencheu. E eu nunca mais tive fome. E eu nunca mais tive sede. Eu não precisei mais buscar em outros lugares. Eu não precisei mais buscar e correr para tantos lugares, para tantas ruas, tantos atalhos, tantas ofertas, tantas ideias. Somente um existe. Jesus diz, Ele mesmo diz, Jesus fala de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Então é o que Ele está dizendo para mim e para você nessa tarde. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim. Jesus mesmo dizendo no 36, mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam vivendo, eles estavam vivendo com Jesus, eles estavam vendo os milagres de Jesus, eles estavam experimentando de milagres, da bondade de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da libertação de Deus, porque em todo o tempo que Jesus esteve na terra, ele foi bom, o tempo todo ele foi bom, ele veio para servir, ele veio para os necessitados, então em todo o tempo Jesus curava aqueles que chegavam até ele para serem curados, ele curava. Jesus libertava aqueles que chegavam até ele, possessos por demônios, ele libertava, ele curava. Cego chegava perto dele e voltava a ver. Surdo chegava perto dele e voltava a ouvir. Mudo chegava perto dele e voltava a falar. Morto estava perto dele como Lázaro e foi ressuscitado. Pessoas estavam mortas e foram ressuscitadas. Jesus, ele esteve aqui o tempo todo fazendo milagres. E ele está ainda na terra fazendo milagres. Ele não é um conto de fadas. Não é uma história. É uma história verdadeira. E ele está aqui, ele ressuscitou. É porque ele vive que nós podemos crer no amanhã. É porque ele vive que eu posso crer no amanhã. E o mesmo Deus que curou ontem, ele cura hoje. O mesmo Deus que libertou ontem, liberta hoje. O mesmo Deus que transformou vidas ontem, no passado, transforma hoje. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Ele não muda. O caráter dele é o mesmo, ele é um Deus fiel, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus fiel. E aqui ele estava questionando os discípulos, porque eles estavam andando com ele, eles estavam vendo os milagres, mas eles estavam cheios de interrogação, cheios de dúvida. Talvez eu e você somos assim hoje. Mas que essa palavra venha te dar certeza, venha nos dar fé, venha tirar toda dúvida, todo medo e nos dar uma palavra de direcionamento, uma palavra para que nós venhamos nos posicionar hoje em Jesus. Então ele diz, Jesus ali no 37, ele fala assim, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, no versículo, capítulo 6, 37 de João. Todos aqueles que o meu Pai me der virão a mim e de modo nenhum eu jogarei fora aqueles que vierem a mim. Então de modo nenhum Jesus jogará fora nós. De modo nenhum, Jesus nos jogará fora. Aqueles que o Pai der a ele, e aqueles que vier a ele, de modo algum, ele jogará fora. Então creia nesta palavra, que Jesus não lança fora nenhum daqueles que vêm até ele. Jesus não rejeita nenhum daqueles que vêm até ele. Jesus, ele não vai nos rejeitar, ele não vai te rejeitar, ele não vai me rejeitar. Ao contrário, é o que diz aqui, ó, de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Então, um convite para mim e para você hoje, venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus. Coma desse pão, coma do pão da vida, experimente do pão da vida, experimente desse pão, experimente dessa água que vem de Jesus, venha a Ele, porque de maneira nenhuma Ele vai nos jogar fora. Ele está conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. E a promessa dele é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nele nós temos vida, nele nós somos saciados, nele nós somos preenchidos, nele a ansiedade. E Ele é o único que pode mudar, Ele é o único que pode transformar a nossa vida de verdade. Ele é o único que pode mudar a tua vida. Ele é o único que pode mudar a tua situação. Ele é o único que pode mudar o teu coração. Ele é o único que pode mudar a tua família. Ele é o único que pode mudar a tua história. E ele quer fazer isso porque a palavra diz que de maneira nenhuma aqueles que vierem a ele vai jogar fora. Fica com essa palavra nessa tarde. Que Deus te abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe a tua vida e creia. Porque a fé é crer naquele que nós não estamos vendo, mas que está aqui conosco. Amém? Um abraço do Senhor no teu coração. Fique com essa palavra. E eu declaro que essa palavra transformará a tua vida. Se você crê nessa palavra, você terá a sua vida e a sua história transformada. Em nome de Jesus. Eu te abençoo nessa tarde. Amém? Um abraço.